Acabei saindo com a mulher dos meus sonhos e compartilhava com meu amigo de trabalho sobre nossas aventuras. Porém, essa mulher era a mãe dele. Fique até o fim do vídeo e tire suas próprias conclusões. Hoje eu ferrei meu dia. Eu trabalho em um call center onde facilitamos trocas de serviço para pessoas que procuram melhores ofertas no agregado familiar, seja para o provedor de internet ou fornecedor de gás, eletricidade e etc. Temos agentes em campos que realizam vendas e em seguida ligam para verificação com o cliente. Geralmente seguimos a política da empresa de não fazer retornos de chamada, pois ninguém gosta de chamadas chatas de call center, a menos que o cliente solicite especificamente uma chamada agendada. Recentemente tive um cliente há 2 dias que estava buscando uma alternativa para a sua internet muito cara. Ele queria fazer a transição de uma configuração básica para um pacote completo que incluía internet, telefone, TV, todos os canais a qualquer momento e chamadas para números, incluindo internacionais. O pacote oferecia 500 megabits por segundo, Wi-Fi e serviços de TI. No entanto, o custo mensal ultrapassava os $100. Informei ao cliente que devido ao aumento de preço seria necessário realizar uma verificação de crédito rápida antes de prosseguir com a mudança de serviço. Isso significa que a chamada demora um pouco mais. O cara fica todo puto, está ocupado e dizendo que não pode perder a tarde toda no telefone para algum call center. Então estaria tudo bem se eu ligasse para ele depois do fim de semana para passar por isso. Então parecia simples o suficiente. Isso é bastante comum, as pessoas estão sempre à venda até perceberem que precisarão gastar mais do que 1 minuto inteiro no telefone. Mas marquei a ligação mesmo assim e perguntei se havia um horário específico que ele queria que eu ligasse. Ele disse que a qualquer hora estava bem e seguiu com: se Emily atender, basta perguntar a ela por mim, ela vai ter certeza de que eu pego o telefone, e me deu um telefone residencial. Hoje eu cometi um grave erro. Veja que o aplicativo que eu tinha do cliente tinha seu número de telefone residencial já preenchido. O que acontece não foi o mesmo número que ele me deu para a ligação de hoje. Liguei para o número que achei que era correto e uma mulher respondeu. Eu disse sem pensar: Oi, estou ligando para Steve confirmar sua troca de banda larga. Nós falamos outro dia, você deve ser a Emily, certo? Houve uma pausa desconfortável. Ela diz que é a esposa de Steve, Amanda. O que você quer dizer que eu devo ser Emily? Peço desculpas e disse que sinto muito quando falei com ele outro dia. Ele disse que se Emily atendesse era só pedir para ela chamar ele, mas a Amanda bateu o telefone depois desligando na minha cara. Verificando o aplicativo em relação ao post-it note, eu notei algumas informações. Outro dia eu percebi que Steve deve ter me dado o número para onde ele ia estar hoje. E eu o chamei de desavisado, pois sua esposa estava em casa. Ninguém foi chamado ao meu local de trabalho ainda, mas se o fizerem, eu não acho que eles vão ficar felizes. Atualização. Um bem irritado Steve acabou de ligar para o meu local de trabalho e não conseguiu nada além de fazer ele mesmo parecer um babaca ainda maior do que ele já era. Eu acho que ferrei com o casamento dele com Amanda por causa de Emily. Steve sempre foi uma pessoa difícil que merece as consequências. O incidente de hoje aconteceu porque eu estava preocupado com o meu emprego. Trabalho aqui há pouco tempo e ainda estou aprendendo sobre as políticas da empresa. Descobri que ao apresentar um aplicativo, os dados devem ser os do próprio requerente, conforme fornecido ao agente. Eu só tinha autorização para ligar para a esposa, não para o número da casa de Emily, como Steve me deu. Se ele quisesse outro número, precisaria submeter um novo pedido com revisão de detalhes. Não bastava me dar um número diferente por telefone para garantir a segurança do meu trabalho. Embora meu empregador não esteja satisfeito e eu tenha recebido uma repreensão, consigo lidar com isso. Nunca tive problemas até agora, sempre sendo pontual e fazendo horas extras voluntariamente. Nesse contexto, Steve ligou e de forma provocativa solicitou a minha colega para falar comigo. Essa colega, que está em seu primeiro emprego e ficou confusa com a situação, prontamente chamou o gerente do turno. Ao me aproximar, confirmei que era o Sr. X, conseguindo transferir a ligação para minha mesa. Steve começou a ameaçar meu emprego, insinuando que eu estava agindo de forma imprudente. Respondi de maneira sarcástica e educada, sugerindo transferi-lo para alguém mais capaz de ajudá-lo. Coloquei-o em espera por 20 minutos
enquanto explicava a situação ao meu gerente. Meu líder de equipe também esclareceu a Steve que não havia base legal para suas reclamações. Embora tenha recebido uma repreensão disciplinar, a situação está encerrada. Segunda história. Eu fiquei com a mãe do meu colega de trabalho. A mulher mais velha com quem tenho tido um relacionamento há alguns meses é a mãe de um colega de trabalho. Tudo começou alguns meses atrás, no início da pandemia de coronavírus. Eu estava no Tinder procurando alguém para me conectar durante a quarentena, mantendo-me seguro e passando o tempo. Encontrei uma mulher mais velha, muito atraente, e decidi dar um match, porque, afinal, quem não sonha em se conectar com uma coroa linda quando está na casa dos 20 anos? Após alguns dias, recebi uma notificação de que tínhamos dado match. Abrindo o aplicativo, lá estava ela, a mulher mais velha que eu estava esperando. Começamos a conversar e flertar, e as coisas estavam indo muito bem. Em um determinado momento, ela me enviou uma mensagem dizendo que não estava muito familiarizada com o funcionamento do aplicativo. Ela perguntou se deveríamos apenas nos encontrar para sexo ou se deveríamos primeiro sair em um encontro. Na época, eu estava tomando café e, por acaso, o momento parecia perfeito. Respondi que, em geral, as pessoas costumam se encontrar diretamente para se divertirem juntas, mas que eu era flexível de qualquer maneira. Ela respondeu positivamente, mencionando que odiava formalidades. Minha empolgação atingiu o ápice quando ela me enviou o endereço dela e disse que estava livre na sexta-feira, pedindo para trazer vinho. O resto da semana passou e ficamos combinados. Foi uma mistura completa de ansiedade que eu não consegui perceber até a chegada da sexta-feira. Quando apareci com a garrafa de vinho, ela parecia ainda mais atraente pessoalmente e conversamos sobre música, viagens e tópicos gerais de arte e cultura, evitando muitos detalhes pessoais que mais tarde me assombrariam. Depois de algumas taças de vinhos, nos divertimos intensamente, agindo como loucos no meio da sala. Eu saí um pouco mais tarde, sentindo-me como um rei do universo, indo para casa naquele dia, com uma sensação de satisfação. No dia seguinte, ela me enviou uma mensagem expressando o quanto ela se divertiu, sentindo-se jovem novamente e assim por diante. Essa dinâmica continuou por cerca de 3 meses, nos encontrando 1 ou 2 vezes por semana para momentos íntimos e depois seguindo nossos caminhos, felizes até o próximo encontro. Recebi uma mensagem dela ontem, dizendo que estava de folga do trabalho e perguntando se queria nos encontrar. Ela explicou que seu filho a levaria para um almoço e que eu poderia aparecer depois das 15 horas. Embora ela tivesse mencionado ter um filho anteriormente, não aprofundamos nesse assunto. Cheguei quase à casa dela, quando ela me avisou que estava atrasada. Estacionei na rua esperando em meu carro, pois o dela não estava na garagem. Enquanto estava sentado lá, ouvi um SUV estranhamente familiar entrar na garagem. Olhei e, para minha surpresa, meu colega de trabalho, um jovem de 23 anos, saiu do banco da frente, deu um beijo na bochecha dela e um abraço antes de entrar no carro novamente. Fiquei chocado e envergonhado com meu rosto ficando vermelho. Ele deu marcha ré para fora da calçada, parou a poucos metros na minha frente, olhou diretamente para mim e eu me senti completamente exposto. Eu e esse colega trabalhamos juntos todos os dias e considero-o um amigo próximo. Inclusive, o treinei quando ele começou na empresa. O interessante é que venho compartilhando detalhes sobre a mulher mais velha com quem me relaciono, e ele sempre elogiou a situação, até considerando como um sonho. O problema surge quando ele aparece ao meu lado de repente, aparentemente confuso, perguntando o que estou fazendo e achando engraçado o fato de nos esbarrarmos. Entro em pânico, tropeço nas palavras e invento que estou na rua errada, tentando encontrar a casa de um primo. Ele parece cético, mas meio que ignora a situação, indicando a direção correta antes de ir embora. Volto depois que ele se foi e, obviamente, conto à mulher mais velha o que aconteceu. Ficamos em silêncio antes de eu sair. No momento, estou em pânico, achando impossível que ele não saiba e que perceberá minhas escapadas com essa mulher mais velha. Já disse que estou doente para o meu chefe e que amanhã não vou trabalhar porque não consigo encará-lo. Ela acabou de me mandar uma mensagem dizendo que deveríamos contar a ele e ser honestos, pois é a coisa certa a fazer. Como eu educadamente explico para ela, já compartilhei detalhes explícitos com o filho dela, incluindo momentos mais íntimos?
Ela está determinada em contar a ele, mesmo depois de eu alertá-la sobre os detalhes explícitos que compartilhamos desde que começamos a nos encontrar. Estou seriamente considerando desistir do meu emprego, pois conheço bem o filho dela, e ele provavelmente ficará furioso. Ela insiste que ele é adulto e deve perceber que sua mãe também é uma pessoa com desejos, mas essa não é a questão. Ela afirmou que, independentemente do que eu fale, ela vai contar a ele amanhã, pois não consegue viver com a culpa e o engano. Ela se recusa a atender minhas chamadas e eu não vou até a casa dela porque ela está em algum lugar que eu não sei. Vou manter você atualizado e que minha lápide diga que morri fazendo o que mais amava. 4 cavalheiros foram atualizados e a situação é delicada. O gato saiu do saco quando a mãe puxou o gatilho e tudo veio à tona. Estou perplexo e sem palavras diante do que aconteceu. Ele me ligou expressando estranheza e uma mente atribulada, mas não completamente insana, pois reconhece que compartilhamos algo. Fiquei surpreso ao descobrir que ele estava se referindo a ela o tempo todo e admiti que sim. Isso o deixou melancólico, levando-o a questionar talvez até mesmo de forma suicida. Tentamos amenizar com algumas piadas, mudando o assunto. Hoje ele revelou sua intenção de procurar um novo emprego, dando-nos um aviso de 2 semanas. A dinâmica no trabalho será estranha, especialmente porque ele está visivelmente aborrecido, influenciado pela atitude de sua mãe, e estou me sentindo mal por isso. Ele mencionou que solicitou uma transferência para evitar trabalharmos no mesmo prédio até que ele se vá. Estou indo ver sua mãe mais tarde para dizer que não podemos mais continuar com isso. Ela inadvertidamente causou a perda de emprego, amizade e motivo para a terapia para ele. Parece que este é o fim, algo que não esperava que acontecesse tão dramaticamente. Agradeço pelos comentários, pelo menos algo positivo veio dessa montanha-russa. Ainda estou chocado por ter levado meu próprio amigo a desistir do trabalho. Maldição. Fala, meu querido, se inscreve no canal, deixa um like aí, ok? Tamo junto, até a próxima.